Bom, gente, hoje a gente vai caminhar um pouquinho na nossa jornada da fé, não é? E hoje eu queria abordar um aspecto que ele é bastante importante e às vezes a gente esquece que a nossa postura de fé, uma coisa é a gente acreditar, outra coisa é a gente permanecer numa postura de fé, né? Então, nessa linha, eu queria dizer que nos momentos mais difíceis, nos momentos mais agudos e nos vales da vida que nós, por exemplo, estamos passando agora, a nossa postura de fé faz sim toda a diferença, não é? Seja nas nossas atitudes ou nas nossas palavras, não é? Lembra que Jesus falou uma coisa muito, muito forte. Ele disse assim, que a gente vai ser julgado pelas nossas palavras, não é? Isso é um horror, né? Principalmente eu, por exemplo, que falo tanta bobagem, né? Então você imagina que Jesus falou assim, pelas tuas palavras você vai ser justificado e pelas tuas palavras você vai ser condenado. Por quê? Porque muitas vezes, o apóstolo Tiago falou isso, né? A gente abençoa, oramos a Deus, nosso Pai, e amaldiçoamos os filhos que Ele criou, né? Então, aí ele fala até assim, que de uma fonte não pode sair água doce e água amarga, não é? Tem que ser coerente, não é? Então, nessa linha, essa questão da atitude de esperança, das palavras de fé, elas podem fazer a diferença muito mais para nós e para os que nos cercam do que para o próprio Deus, né? Na verdade, sempre eu digo isso, né? Deus não vai ter fé por você, e nem eu vou poder ter fé por você, e nem você por mim. A fé é algo particular que Deus, ele injeta uma semente de fé, por isso que ele é autor e consumador da fé, mas nós precisamos abrir o nosso coração. E uma vez, lembrando da nossa sequência, né, nós estamos no estágio 8, uma vez acreditando, uma vez sabendo esperar nele, uma vez entregando o nosso caminho, uma vez confiando nele, a gente passa a poder nos postar de maneira esperançosa, de maneira em fé, não é? Então, isto faz a diferença, como eu disse, não é? As palavras que a gente declara, não é? Nossa confiança em Deus, elas abrem portas fechadas, sabia disso? Então, às vezes, você está com uma situação travada e você então, diante de Deus, você vai orar e você vai dizer, Senhor, eu creio, eu confio, eu lembro da tua palavra que disse isso. Eu não sei dizer o versículo certinho ou nem onde está, não é isso. Mas eu sei que o Senhor disse que se nós confiássemos o Senhor, operaria, o Senhor faria o teu milagre. Então eu quero pedir que o Senhor faça valer a tua palavra. Diz a palavra de Deus que Deus vela pela palavra de Deus, pela palavra dele para cumprir. Ele vela. Não é? Diz Jesus, né? Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. E a palavra de Deus aqui não é só a Bíblia, mas é tudo que Deus disse, toda a promessa que ele fez, que está escrita na Bíblia, ou que ele trouxe ao seu coração, aquilo que ele colocou, Deus ele é fiel, a gente estudou sobre a fidelidade dele. Então a gente pode crer que ele vai realizar. Só que esse crer, eu posso crer por um minuto, 2 e falar, ou eu posso falar, não, peraí, eu vou permanecer crendo, e essa atitude de fé diante de Deus tem valor, porque na verdade nós não estamos lidando com Deus que não conhece o nosso coração, ele conhece o nosso coração. Então, é importante que a gente saiba disso, né? Crer secretamente, né, no nosso coração é muito bom, mas há poder na manifestação, na palavra de fé, na atitude, né? Por exemplo, não adianta nada eu crer no meu coração, mas eu estar em desespero, em pânico. Lógico que há situações que a gente entra em pânico, há situações de desespero, mas nessas situações a gente volta, né? Respira, reconecta
E a gente fala, bom, peraí, Deus está nisso aqui. Deus cuidou de mim na situação A, na B, na C. Ele na palavra dele diz que ele fez isso, fez aquilo. Ele promete que ele fez aquilo outro. Opa, então peraí. Então, esta atitude de fé agrada o coração de Deus, porque é do filho que confia no pai, não é? Você imagina o teu filho desconfiado de você nesse tanto, tipo, nos primeiros 5 minutos ele acredita tudo e de repente ele entra em pânico e sai correndo. Meu, alguma coisa não está muito certa nessa relação pai e filho, concorda comigo? Não é? Então nós precisamos desenvolver, isto é desenvolvido. Acontece nos nossos vales, nos primeiros a gente fica perdido mesmo, mas depois nós vamos acreditando, vamos confiando, vamos entregando, vamos esperando em Deus, esperando na sua fidelidade que Ele vai estar presente, não é? Diz a Bíblia, a gente já leu isso em um dos 7 estudos, mas é um texto que diz assim, que lá em Romanos, Paulo fala, você crê que existe um só Deus? Que bom! Os demônios creem e eles estremecem, eles têm medo de Deus. Por quê? Porque sim, não é? Então, só acreditar que Deus existe não é suficiente. A gente tem que dar um passo além, que é o passo da confiança, que é o passo da esperança, que é o passo da postura de fé, de palavras que a gente pronuncie, né? Imagina que a gente está pegando o elevador, né? E aí a pessoa entra e fala, nossa, pandemia, olha, subiu a gasolina, você viu? Nossa, acabou o alimento, e a gente fala, isso aí tá ruim, não vai dar, tá... Bom, que postura de fé é essa que eu tô tendo? Não é verdade? Talvez aquela pessoa que tenha falado isso necessitasse só que a gente se posicionasse e dissesse, mas olha, eu creio em Deus que vai dar certo. Isso muda. As pessoas não esperam por isso. Porque o mais normal é o acrescentar, não só como também, né? Tá ruim, mas vai piorar, né? Vai chover, mas hoje vai chover mais forte. Então, a gente tem essa mania que a nossa postura, ela tanto na expectação, não é? Quanto nas palavras, elas acabam jogando contra aquilo que a gente crê. Vocês entendem que aí falta coerência na nossa fé, não é verdade? Então, o livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 8, veja só, ele fala assim, a Sidoquinha vai ler. Na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. O que ele quis dizer, Paulo, aqui? Essa mensagem de Deus, né? O contexto é esse, a gente já leu isso, já estudou esse no 1 ou no 2, que a palavra de Deus, ela está no nosso coração, mas está na nossa boca também, não é? Não adianta só estar no coração guardadinho, é egoísmo nosso, não é? A gente precisa estar dizendo, estar proferindo aquilo que fez bem para nós, não é verdade? Então, se alguma coisa nos traz felicidade, a gente quer contar para todo mundo, não é verdade? Alguma coisa nos trouxe alívio, a gente quer contar também. Nos trouxe libertação, a gente encontrou um caminho. Isso faz parte. Se realmente a gente acredita, a gente crê e a gente quer esse caminho, a gente crê no coração, mas pronuncia com os lábios, né? Os corações que acreditam pronunciam palavras de fé, né? Todos passamos por provações, mas nossa atitude, nosso posicionamento em meio às aflições é que determinam o quilate espiritual da nossa fé, né? Por quê? Porque nós vamos passar por vale, gente, nós vamos passar por lutas. Agora, novamente, a nossa atitude, o nosso posicionamento é que determinam o quilate espiritual da nossa fé. Vamos ver uma passagem, eu tenho trazido algumas passagens do Velho Testamento, falamos de Jacó, de José e outros. Vamos falar hoje de Moisés. Moisés tinha muito para falar, eu vou falar de uma passagem, que foi uma passagem que vocês sabem muito. Ela é uma passagem um pouquinho longa, mas tem a ver com o que nós estamos falando hoje, que foi exatamente em Êxodo, capítulo 14, de 15 a 31, quando
Moisés sai com o povo depois das 10 pragas, e aí teve a Páscoa, eles celebraram, aí eles saíram todos felizes e chegaram na beira do mar. Chegaram na beira do mar, todos felizes ali. Bom, Moisés deve saber para onde a gente vai. Todo mundo pensava nisso. Aí, de repente, os egípcios vieram atrás. E o Moisés, óbvio, não sabia o que fazer, ninguém sabia o que fazer, pânico geral. E aí Moisés foi a Deus e consultou a Deus. Acontece que aquele povo ali estava passando por um modo, vamos dizer assim, milagre, certo? Eles tinham acabado de ter 10 pragas terríveis lá no Egito. A terra de Goshen, onde o povo ficava, não foi atingida pelas pragas, nem dos gafanhotos, nem dos pulgões, nem das moscas, nem das trevas, nem nada. Então Deus preservou o seu povo, mostrando quem ele era e que ele era superior aos deuses egípcios. Era isso que Deus estava mostrando. Porque se você continuar a ler, quando o povo chega na Terra Prometida, as pessoas que estavam lá, morando lá, os amorreus, os filisteus, eles ouviram falar, porque isso corre, né? E eles falavam, não, o seu Deus, que era o único povo monoteísta, né? Ele é superior aos deuses dos egípcios, porque esses povos temiam os egípcios. Bom, de fato, o povo estava lá na beira do mar, Moisés chegou para Deus e falou, e agora, o que eu faço? Então, esse é o contexto, e aí ela vai ler a partir do versículo 15, de Êxodo, capítulo 14. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar, em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória no meio do faraó, por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavalos. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e de seus seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda, e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Olha a cena, gente, olha a cena. Beira do mar, egípcios vão atacar, Moisés e o povo desesperados, Deus fala, por que você está perguntando para mim? Faz o seguinte, fala para o povo marchar. Eu vou fazer algo que vocês jamais se esquecerão. Jamais. Então que isso fique gravado. E Deus sabia o que estava falando. Porque na verdade mesmo, quando passou 3 dias depois eles atravessarem o mar a pé enxuto, que é um negócio bizarro, os caras estavam reclamando, querendo voltar para o Egito. E assim, se você ler toda a história, é uma murmuração só. Ou seja, é o que dizem. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Não é? Então, os caras, no fundo, se você ler com calma, você vai ver que todas as vezes eles falavam, quem dera que nós morrêssemos lá no Egito, lá tinha os melões, a gente se lembra. Eles não lembravam das chibatadas, que eles eram escravos, que eles tinham que ficar amassando tijolo para o faraó, que eles não tinham privilégio nenhum, zero, que Deus fez todo esse milagre, que Deus estava sustentando. No deserto Deus sustentou, Deus trouxe água, Deus trouxe codornizes que caíam no acampamento deles, não precisavam nem caçar. Assim, bizarro, o que Deus fez, bizarro. Só que aquele povo, o coração deles estava endurecido, né? Mas a cena aqui, não é? Deus pegou uma nuvem e colocou, e essa nuvem ela ficava entre os egípcios e o povo de Israel. Para os egípcios era escuro, para o povo de Israel era claro. Vai entender isso aí, cara. São milagres que Deus fez, não é? Então vai lá, aí vamos em frente. Mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Então foi a noite toda, não é que nem no filme que sai assim e faz e aí fica sequinho, não é? Certo? E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca,
com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando a sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Pensa assim, cara. Você tem um Deus que ele defende a sua causa nesse tanto que, ele abre o mar. 2, os caras que perseguem são atrapalhados, ou seja, as rodas têm dificuldade de andar. Os egípcios chegaram e falaram, não dá para lutar contra esses caras, o que nós estamos fazendo aqui? Já deu as 10 pragas, já morreram os nossos primogênitos, já acabou com a nossa plantação. O rio, Nilo virou sangue, que o Nilo era o deus deles. Cada um daqueles deuses deles foram atacados por uma praga, para provar que o Deus de Israel era superior, não é? E no final da luta ainda tem Deus lutando a favor dos caras, você entra em pânico total. Na prática, gente, o que eu quero dizer aqui é que a atitude do povo, neste caso aqui, eles estavam como espectadores. Moisés determinando o que ia acontecer, o povo sem saber o que fazer. O que Deus estava fazendo? Estava injetando fé no coração daquele povo, certo? Porque, sério mesmo, se eu passar pé enxuto no mar, alguma coisa lá dentro vai mexer. Não sei com vocês, Mas assim, não vai sair, vai impregnar no nosso zóio, que não dá pra gente esquecer que um dia, pra gente contar pros netos dos netos, que a gente passou a pé enxuto, cara. Que negócio é esse? Então, isto deveria ser suficiente para o povo acreditar, para o povo crer, para terem uma outra atitude, uma outra postura e uma outra palavra que fosse uma palavra de fé e não de reclamação, de murmuração. Bom, vamos em frente. Então, só para encerrar, o que aconteceu no final? Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar, em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia, e os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Faltou o finalzinho, só que não. SQN, assim, só que não, Não aconteceu nada disso. Tudo bem, aconteceu nesta hora, pontualmente, mas depois eles murmuraram e não acreditaram, e chegaram na Terra Prometida, não acreditaram, duvidaram. Bom, enfim, essa é uma história longa. O que eu queria destacar aqui, Deus luta por nós. Se a gente tiver uma postura de fé, Deus luta as nossas batalhas. Certeza que algumas pessoas que estavam passando lá estavam maravilhadas, elas estavam vendo uma parede de mar. Aí de repente vinha no coração dizendo, mas e se o mar, sei lá, bater um outro vento e o mar cair sobre nós? Ia dar medo, não ia dar medo? Com certeza, não é? Assim como Pedro, lembra do Pedro? Pedro estava no barco com os discípulos, Jesus veio andando por sobre as águas, Ele foi orar no monte, falou, pode ir, eu encontro vocês. Ninguém sabia o que ele ia fazer. De repente eles veem um cara andando sobre o mar, acham que é um fantasma, uma assombração, e começam a gritar apavorados. Aí Jesus fala, calma, sou eu. Aí Pedro olha, Pedro era o mais ousado de todos, e falou, se é você,
Fala para que eu desça, para que eu me encontre com você. Porque imagina um pescador, cara, a história que ele podia contar, que não ia ser mentira, né? Que ele havia andado sobre o mar, não é? Já pensou? E aí ele desceu, amando Jesus. Jesus falou, vem. E ele começou a andar. Só que no meio do caminho, o que diz a palavra de Deus? Ele começou a reparar no vento. É que nem os israelitas. Você começa a reparar na parede de água, você começa a entrar em pânico. Por isso que os nossos olhos têm que estar postos em Jesus. E aí eu quero aplicar para nós. Eu não sei que dificuldade você está vivendo agora. Eu sei que nós estamos vivendo uma grande dificuldade, que é uma pandemia. E se nós formos olhar para a parede de água ou para o vento soprando, nós vamos entrar em pânico. Então, nós devemos ser cuidadosos e termos uma postura de fé, olhando para o rosto de Jesus, cara. Ele está no controle, ele não perdeu o controle, ele continua sentado no trono, ele continua liderando tudo, ele conhece e nada passa desapercebido aos olhos dele. Então, essa fé no coração vai nos levar adiante. Ainda que venham más notícias, ainda que venham, piorou, ok, mas Deus está lá, vamos confiar, não é? Então, essa postura de fé, né, ela é muito importante. Então eu queria dar um conselho para vocês: cuidado com os ouvidos, cuidado com o que vocês ouvem, cuidado para não encher o coração de vocês de críticas, pessimismo, derrota. Eu sei que não tá bom, gente, ninguém tá aqui sendo poliana e que tá maravilhoso, não tá, a gente não sabe, nós somos realistas. Porém, não vai ajudar nada se a gente ficar ouvindo uma notícia, internet e jornal, e isso vai alimentando e vai jogando contra a nossa fé, né? Essa não é algo, né? Essa atitude não vai trazer fé ao nosso coração. Então, selecione o que você assiste, seja positivo. Por quê? Porque nosso Deus vai operar, Ele vai nos levar, a gente vai atravessar no meio do mar, nós vamos passar, ainda diz a palavra no Salmo 23, ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, o Senhor estará ali comigo. Nós estamos no vale da sombra da morte, né? Quanta gente aí está partindo. Mas eu creio que Deus está conosco. Ele é Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente, não é? Então, quando Jesus foi falar do que a gente deve falar, ele fala, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se a gente ouve crítica, pessimismo, desgraça, né, sei lá, derrota, nós vamos falar o quê? Vamos falar, não, Deus está no comando. Não vamos falar isso, gente. E o pior que é não falar, é não sentir, é não ter a convicção. Nossa postura vai ser muito prejudicada. Então, vigiem os seus ouvidos, vigiem os seus olhos, para que vocês possam ser edificados, né? Vigiem na palavra de Deus, em oração, boas conversas, né? Vamos, diz a palavra de Deus, exortar uns aos outros, né? Ou seja, admoestar, animar uns aos outros, para que a gente possa atravessar, passar nesse meio do mar, saber que tem egípcios por trás, tem inimigos, mas Deus é conosco e Ele vai lutar as nossas batalhas, não é? Então, novamente, eu vou só, o que eu escrevi aqui, corações e mentes que se enchem diariamente de notícias que propagam temores, dúvidas, esperança e pânico, dificilmente produzirão atitudes e palavras de fé, tá certo? Aí eu me lembrei de algo que o salmista fala, né? Que é, Deus, põe um cântico novo nos meus lábios. Cântico novo não é só uma música nova, é um linguajar novo. É a gente chegar no elevador e ter algo para dizer, é encontrar com alguém e, ao invés de responder a uma palavra de crítica e de desgraça, a gente fala, mas, né? Vamos olhar, vamos ver que Deus está presente. Porque senão a gente vai, em vez da gente acrescentar aquela pessoa algo de bom, a gente vai piorar o dia daquela pessoa. E Deus nos colocou como luz. Ele não falou que a gente deveria ser sal da terra e luz do mundo? Como é que você vai salgar se você só desgraça, certo? Como é que você vai brilhar se você só transmite trevas e só se alimenta de trevas? Então, que Deus põe um cântico nos meus lábios, não de reclamação, não de murmuração como aquele povo, não de lamento ou vitimização,
mas de fé e esperança no Deus a quem servimos e em quem nós confiamos. Eu confio em Deus. Gente, vocês não sabem como. Eu sei que hoje tá difícil, mas eu passei ao longo da vida muitas dificuldades também. E Deus, ele esteve comigo em todas. Ele não nos decepciona. Esse Deus a gente pode confiar. Ele não vai dar para trás, não é? Que a gente possa ter nos nossos lábios não mais o cântico dos desanimados, né, dos vacilantes, mas daquele que está confiante, atitude de confiança, né, seguro, firme nas promessas do Senhor, né? Diz lá o salmista no Salmo 40, versículo 1 a 3. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. O hino de louvor não é um hino que a gente canta na igreja só ou a gente ouve no rádio só. O hino de louvor é uma atitude de coração, gente. Louvor não é cantoria. Louvor é gratidão, é reconhecimento que Deus está lá. Se isso vai ser expresso em sorriso ou até numa música, ou mesmo que você não fale nada, que saia do seu coração, que brote isso é louvor a Deus, né? E quanto mais do coração for, mais vai agradar a Deus. Então, que o Senhor, a gente esperou com paciência, Ele se lembrou de nós, se voltou para nós, ouviu o nosso clamor, tirou. Daqui a pouco, gente, muito em breve, escuta, nós vamos estar juntos, celebrando, comemorando, nós vamos nos abraçar, não vai precisar usar máscara, não vai precisar de mais nada, nós vamos, de novo, nós vamos poder viver, e nós e os outros. Então que Deus nos dê essa esperança e que a gente leve essa esperança para os outros, não é? Às vezes eu vejo o cara falar, não, mas sabe, no final, hoje mesmo eu vi um cara falando não, porque vai tomar vacina, e se tomar vacina a gente pode... Tudo bem, eu entendo a sequência, mas só que ele parou no meio. A sequência, ela vai até a gente viver normal, não é até usar máscara porque vai ser bom. Cara, eu não quero usar máscara, cara. Não quero usar. Não quero usar. Eu quero viver uma vida feliz sem nada. Sim, do jeito que era. É isso que eu quero, entendeu? Então, eu acho que essa é a esperança. E Deus é capaz, como a Sidoca falou. Um sopro de Deus, assim, acabou o Covid e amanhã não tem mais nada. Então, vamos confiar. Agora, finalmente, terminando, a atitude de fé, ela é contra a lógica. Muitas vezes. As pessoas podem olhar para você e falar, nossa, você com esse sorrisão na cara, meu, tá vendo, tá morrendo todo mundo? Cara, você quer que eu faça o quê? Morra junto? Você quer que eu critique juntos? Então, uma atitude responsável de fé, responsável, não é? Uma atitude de intercessão, né? Nós estamos intercedendo, orando, pedindo pelas pessoas que estão enfermas. É uma atitude correta, mas eu não preciso estar na draga, no poço, né? Encher a cara para poder estar me sensibilizando com quem está morrendo, cara. Eu posso ter uma vida positiva, posso levar luz para os outros e ser muito mais sensível do que o outro cara que está na sarjeta lá, né? Então, a atitude de fé ela é contra a lógica muitas vezes e ela desafia paradigmas da ciência e da sociedade. Eu acredito na ciência, claro, só que Deus está acima, cara, ele é outra dimensão. Então, se ele quiser curar uma pessoa que está com Covid ou seja qual doença, ele tem poder, né? É aquela postura, eu quero, eu creio e eu vou permanecer, vou perseverar em Jesus. Não porque eu mereça, não pelo meu esforço, mas eu creio na sua bondade e no seu poder sobre mim. Se for da sua vontade, meu milagre vai acontecer. Você pode acreditar nisso? Se for da vontade de Deus, o milagre que você precisa vai acontecer. Eu creio nisso. Deus tem feito milagres todos os dias. Então nós vamos ler a história de um cara que viveu um milagre e aí nós encerramos. Marcos capítulo 10 conta uma história que eu já falei no grupo em algum momento, né? São 10 anos de grupo.
A partir do versículo 46, conta a história de um cego, o cego Bartimeu. Tem algumas particularidades dessa história que eu vou parando conforme a Sidoca vai lendo. Marcos, capítulo 10, de 46 a 52. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então esse é o cego Bartimeu. Né? O cego Bartimeu, ele é uma figura da gente, da nossa vida. Nós estamos à beira do caminho e muitas vezes somos mendigos, esperando que Jesus passe para tirar esses andrajos de nós, da gente, nos colocar uma veste branca, resplandecente, nos dar um coração transformado. Esse é Jesus. E Bartimeu estava lá. Quando ele soube que Jesus estava passando, alguém tinha falado para ele, porque ele desesperadamente começou a clamar. Isso é uma atitude de fé. Se você está necessitado, você vai clamar a Jesus. Não importa se as pessoas mandem você calar a boca, não importa se o seu caso é um caso terminal perdido, porque ele era cego, certo? Ou seja, o que ele esperava que Jesus fosse fazer, né? E muitos falavam para ele: fica quieto, cara, que negócio é esse? Grupo de segunda? Você tá louco, cara? Vai fazer qualquer outra coisa, que negócio, né? Quanta gente pode falar? E aí, o Bartimeu, não aconteceu nada com ele. Ele continuou gritando: Senhor, filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque a profecia, né, do Velho Testamento, de Isaías, é que na descendência de Davi nasceria o Messias, né? Aquele prometido que iria resgatar o povo. Então, quando alguém queria elogiar um profeta lá da época, falava: você é filho de Davi, como fazendo, você deve ser o Messias. E no caso era mesmo. Então ele gritava: tenha misericórdia de mim, ainda mais alto. E aí? Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Então veja só a cena. Ele clamou até Jesus falar: tudo bem, querido, vem aqui, eu quero te ouvir. E aí falaram para ele: rapaz, vai lá, está te chamando, né? E aí Bartimeu fez uma coisa aqui, que num grupo lá na casa do Edu eu comentei. Bartimeu pegou a sua capa e jogou para o lado. Então, aos mendigos, o governo, ele destinava uma capa. Essa capa era, vamos dizer assim, a licença que ele tinha para poder mendigar, né? Então, quando Bartimeu se levantou e lançou a sua capa para o lado e de um salto foi até Jesus, ele tinha certeza que ali ia ser a última vez que ele ia precisar de uma capa. Dá para entender uma atitude de fé dessa? Quando você sabe que Jesus está te chamando, você fala: eu não vou mais precisar disso aqui. Todas essas filosofias, tudo isso que roubou meu tempo, tudo isso aqui que me martirizou, todo o meu passado, todo o abuso que fizeram comigo, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de muleta, eu não preciso de nada, eu preciso de Jesus Cristo. É isso que eu preciso. Então eu jogo fora a minha capa, aquilo que me dá o direito de ser uma vítima, de ser um mendigo, e dou um salto e vou na direção de Jesus, cego mesmo, dane-se, cara. Ele foi tropeçando, tropicando e chegou na presença de Jesus. E Jesus fez uma pergunta para ele. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. Olha a pergunta que óbvia. O que você quer, meu filho, que eu lhe faça? Hoje, Jesus pergunta para você que está ouvindo. O que você quer que eu te faça? O que você quer que Jesus te faça? Se você tivesse essa chance agora, o que você diria para ele? Será que você poderia ter uma atitude de fé no sentido de: Jesus, eu estou diante de ti, o que o Senhor disser vai acontecer,
porque o meu coração está convencido que o Senhor é Deus, o Senhor é o Filho de Davi, o Senhor é o Messias, o Senhor é o único que pode me livrar dos meus andrajos, da minha capa, da minha mendicância, de tudo que me amarra a uma vida anterior. Eu quero o que o Senhor tiver para mim. E ele falou aquilo que ele mais queria, que era, ele falou, eu quero ver, quero enxergar. Só isso que eu quero enxergar. É impossível, é contra a ciência, é contra as pessoas, os caras foram contra ele, não importa. Ele estava diante de Jesus. Na hora que você chega diante de Jesus, você está diante do Mestre, não importa o que os outros estão pensando, você bota na cabeça, põe uma atitude de fé no seu coração e fala, eu estou aqui, Senhor, pedindo. Ouve a minha oração, Senhor. O Senhor é Deus fiel, o Senhor nunca deixou ninguém voltar da tua presença vazio. Então, como é que foi o final da história? Jesus lhe disse, vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Então, o final da história é muito lindo. Porque, ele passou a ver. 2, ele foi seguir a Jesus. E ele ficou muito feliz. É a felicidade daquele que encontra aquilo que busca, não é? Então, queridos, a história de Bartimeu é a história de um cara que, contra todas as odds aí, contra tudo que tinha, ele se colocou numa postura de fé, não é? E falou, quer saber? Eu não vou ligar para o que os outros vão pensar, nem porque o meu coração está aqui dizendo que a minha fé é pequenina, que eu não sei a palavra, que eu não sei, que eu não posso, que não vai dar certo, não vai conseguir. Eu vou pedir para que o meu Jesus querido, que me conhece, que me chamou, que me escolheu, que ele ouça a minha oração. E aí você faz o mesmo que ele. O que quer que eu lhe faça, disse Jesus? Senhor, que eu enxergue, que eu possa, Senhor, enxergar aquilo que o Senhor está enxergando, que eu possa enxergar de cima, não é? Que eu possa ver de um outro ângulo, não é? De um outro espectro que eu não consigo enxergar. Abre os meus olhos, Senhor. E assim Jesus fez. E no mesmo instante, ele passou a seguir o Mestre. E ele viu e foi seguindo com Jesus, né? Então eu vou fazer uma oração agora, para que nós tenhamos os olhos da nossa alma abertos e que o Senhor nos dê uma postura de fé, uma postura de esperança e palavras que pronunciem aquilo que o nosso coração tem, que é esperança e fé, tá bom? Vamos orar. Senhor, o Senhor está aqui nesse momento, Senhor, ouvindo a oração de cada coração que está ouvindo essa palavra, Senhor. Eu não sei os problemas que eles têm, eu sei que nós estamos passando por essa pandemia e nós juntos concordamos porque o Senhor disse isso. Se nós juntos concordássemos, o Senhor faria, Senhor. E nós estamos juntos concordando que o Senhor venha, Senhor, e alivie, Senhor, o nosso Brasil, e alivie o nosso mundo, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor. Pai, se esta praga que o Senhor permitiu que viesse, cumpriu o seu propósito, revelou o que estava escondido, fez aquilo que está no teu coração, porque eu não sei, Senhor, isto está longe do meu alcance. Senhor, sopra o teu sopro, Senhor, e manda para o abismo, Senhor, esse vírus, Senhor, para que ele não alcance mais vidas e que possamos ter uma vida normal, de saúde, Senhor, mas que todos saibam que foi o Senhor quem fez este milagre, Senhor. Também, Senhor, no nosso coração, na nossa família, Senhor, o Senhor sabe a nossa necessidade, nosso pedido secreto, Senhor. Nós estamos à beira do caminho, clamando, Senhor, para que o Senhor ouça a nossa voz. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, Senhor, atenta para o nosso clamor e vem e nos chama para próximos de Ti, Senhor. E, Senhor, fala o que o Senhor falou a Bartimeu, Senhor, para que nós possamos, então, sim, Senhor, ter os nossos olhos abertos, Senhor, que possamos caminhar no meio das trevas, no meio, Senhor, do mar, mas saibamos que o Senhor está defendendo, Senhor, a nossa causa, julgando os nossos inimigos, e que o Senhor virá em nosso socorro, Senhor. E nós, Senhor, diferentemente daquele povo, Senhor, vamos estar marcados,
no nosso coração com fé, Senhor, para que essa fé, Senhor, nos leve à Tua presença, nos leve a uma atitude de fé, Senhor, uma postura de fé, palavras, Senhor, transformadoras, que possam, Senhor, atingir o coração ou os corações que estão tão necessitados de uma palavra de bênção, de esperança, Senhor. Oh, Pai querido, ouve a nossa oração e acrescenta, dá-nos o privilégio de vivermos assim, Senhor, crendo no meio da luta, Senhor, no meio do vale da sombra da morte. Nós confiamos no Senhor e nós queremos te dizer, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor tem todo o poder e o Senhor é todo amor. Por isso nós podemos confiar e crer que o Senhor vai fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Assim é, Senhor, porque assim o Senhor tem prometido, em nome de Jesus. Amém. Amém.